Fala galerinha, beleza? Professor Eduardo Soares na voz novamente para iniciar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a videoaula não é de atualidades e curiosidades, a videoaula é de uma das temáticas mais cobradas no Enem nos últimos tempos. Pessoal, a aula hoje é sobre comércio e economia mundial, né? A gente vai falar um pouquinho de divisão internacional do trabalho, né, que nada mais é do que a função, né, econômica de cada país na economia mundo, né, nesse mundo globalizado. Mas eu também vou focar no papel do Brasil, nosso país, como a nossa economia, né, as diversas economias regionais do nosso território, né, atendem às demandas globais do comércio internacional. Então, qual que é o papel do Brasil nessa economia globalizada? Né? A gente sabe que tem um papel muito forte nas commodities agrícolas, nas commodities minerais, né? O minério de ferro, o petróleo, a soja, o milho, o café, né? E pouca participação tecnológica, né? Hoje a gente vê essa grande corrida tecnológica, China, Estados Unidos, Japão, e o Brasil, né, tá bem atrás quando se fala em produção tecnológica, beleza? Eu comentei um pouquinho disso tudo. O meu próximo vídeo será de blocos econômicos e aí depois a gente volta com atualidades, beleza? A próxima atualidade será sobre essa disputa tecnológica, essa tensão geopolítica entre Estados Unidos e a China, ok? Agora o Eduardinho vai começar falando sobre a DIT, beleza? Vai daí, Eduardinho, que o vídeo tá top. Basicamente, é a função, né, de cada economia regional, de cada país dentro da economia mundo, que é o todo, né? Então, basicamente, você tem alguns países especializados em produção industrial tecnológica, outros são países que têm uma produção industrial, mas é a partir de montadoras de multinacionais. Aí você tem países que dependem da produção do agronegócio, né, da carne, dos grãos. Aí você tem países que dependem de algum recurso mineral, como minério de ferro. Aí outro país é o recurso fóssil, como é o petróleo, lá no Oriente Médio. Então é mais ou menos isso, pessoal. E essa divisão internacional do trabalho, né, ela vem sofrendo mudanças, né, porque o mundo ele não é o mesmo do século passado, do século anterior, né, e do século atual, porque alguns países vão se modernizando, outros não, outros param no tempo, e isso vai ficando cada vez mais bagunçado, né. A antiga DIT, como é que ela era, né? A antiga DIT ela era baseada em países industrializados e em países não industrializados, né? Então, desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Se a gente pegar um tempo atrás, você tinha um mundo dividido em metrópoles colonizadoras, né? Países colonizadores europeus e colônias exploradas, as Américas, a África, a Ásia. Aí depois da Revolução Industrial, é os países subdesenvolvidos, não industrializados, e aí os países industrializados. E aí na globalização, como é que é a DIT atualmente, né? Hoje na DIT, você tem países desenvolvidos, industrializados, tecnológicos. Então, hoje a gente tem, no topo da pirâmide, países desenvolvidos ou países industrializados, tecnológicos. Você tem países subdesenvolvidos, industrializados, que é o que a gente chama de emergentes, tá? Como é o Brasil. Por que o Brasil ainda pode ser considerado um país emergente? Porque ele tem muitas questões sociais para resolver, tá, pessoal? A China, por exemplo, já é um país que está deixando esse grupo, né? Nos próximos anos a gente já não vai tratar a China mais como um país emergente, porque ela tem resolvido muito também os seus problemas sociais. Hoje, o percentual de pessoas na extrema pobreza na China é muito baixo, né? O do Brasil ainda, 25% da nossa população vive na pobreza e cerca de 6% vive na extrema pobreza, tá? Então, como é que é a DIT hoje? Relembrando, países industrializados tecnológicos, países industrializados, mas não tecnológicos, que são os emergentes, que dependem das montadoras multinacionais, e eu tenho um grupo de países que são não industrializados, né? E esses dependem exclusivamente da exportação de matéria-prima, né? Ou de um minério, ou de petróleo, ou de gás natural, de qualquer coisa que seja, tá? Mas isso vai mudando, né? Países que hoje são industrializados não tecnológicos podem, daqui a alguns anos, alcançar, né, o patamar de tecnologia, né, de serem países industrializados tecnológicos, então.
Tá? Então, como é que era antigamente a DIT? País industrializado, país não industrializado. Né? Se a gente pegar lá séculos 18 e 19, você tinha lá as metrópoles industrializadas, né? Inglaterra, França, Japão, Estados Unidos, né? E o resto do mundo, que ainda era colônia, que estava começando a independência, né? E aí hoje é diferente. Hoje você tem os industrializados tecnológicos, que ainda são essas potências, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, mas hoje tem a China. Você tem países que são industrializados, mas que não produzem tecnologia, como o Brasil, África do Sul, Rússia, Argentina, México, né? Turquia, e você tem os subdesenvolvidos, não industrializados ainda, tipo Bolívia, Venezuela, muitos países da África subsaariana, alguns países do Oriente Médio, tá? Então hoje essa DIT ela deu uma variada. E o Brasil, pessoal? Como é que é o Brasil na DIT? Na economia mundial, a gente tem algum papel industrial? A gente tem alguma tecnologia? Tem alguma, tá? Por isso que a gente não é apenas não industrializado. Por isso que a gente não está lá naquele bloco dos subdesenvolvidos que não se industrializaram. O Brasil alcançou, né, o patamar de ser uma das maiores economias do mundo, até então estava no top 10, porque a gente só não depende do agronegócio. É claro que é muito importante, a mineração é muito importante, mas a nossa economia deu uma diversificada. Né? A gente tem cidades industriais no Brasil, a gente tem complexos industriais, né, em Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, né, Goiânia, a gente tem indústrias espalhadas pelo Brasil todo, mas, né, a nossa prioridade na balança comercial, na nossa exportação, né, ainda é baseada em produtos primários, né? É o que a gente chama de commodities. O que é uma commodity? É um tipo de produto que você tem que, para ter algum rendimento, você tem que exportar em grandes quantidades, milhões de toneladas por ano. São produtos de baixo valor agregado, né, e que estão relacionados ao setor primário da economia, ou a agricultura ou mineração. Tá? O Brasil, na economia mundo ainda tem esse papel. Né? Então a gente não exporta produtos industrializados? Exportamos, principalmente aqui dentro do Mercosul. Né? O Brasil exporta automóveis, mesmo que não sejam automóveis de empresas nacionais, mas exporta, né? Exporta caminhões, exporta tecnologia da aviação, né? A gente tem a Embraer, que é uma referência na aviação, a gente tem a Petrobras, que é uma referência na extração de petróleo. A gente tem alguns exemplos, né, de tecnologia, né? Tem algumas empresas de comunicação, né, de notebooks, smartphones, por exemplo, a Positivo, né, a Multilaser. Não é nada assim, mas é uma indústria, né? Não podemos desconsiderar isso. Mas, qual que é o papel? Exportação de commodities agrícolas e minerais. Tá? E eu gostaria de saber por quê, pessoal. Por que o papel do Brasil na DIT é esse? Alguém sabe me pontuar alguns fatores que explicam por que o Brasil depende tanto do campo, né? E isso influencia lá no desmatamento, né? E a cada ano que passa, parece que a gente tem que aumentar a produção de soja, né? Tem que plantar mais soja. E aí vamos avançando na nossa fronteira agrícola, né? Mato Piba, Amazônia. A gente tem que pensar sempre, pessoal, no passado histórico, né? Não adianta, pessoal, a gente querer analisar o hoje pelas últimas décadas, né? A gente tem que analisar o hoje pelos últimos séculos. Então, assim, o nosso processo de colonização meio que deu uma quebrada nas pernas, né? Se for para a gente brincar, né? Muito grande. Por quê? Porque enquanto o mundo estava num patamar, né, todo país que foi colonizado estava em outro, totalmente diferente, né, pessoal? É um processo muito cruel, porque você fica estagnado no tempo, você para no tempo e, além disso, você está perdendo todos os seus recursos para um bando de europeus que está aqui colonizando, né? Matando, explorando e enriquecendo, né? Nas custas dos nossos recursos. Então, assim, o Brasil ficou praticamente 4 séculos parado no tempo, porque basicamente a gente servia de uma zona de exploração, né? Pau-brasil, açúcar, borracha, café, ouro, carne, era isso, né? E aí, enquanto a gente estava nesse processo de exploração, já tinha uma galera lá investindo em ciência, né? Descobrindo
máquinas, né? Construindo máquinas, construindo meios de transporte, né? E isso faz uma diferença gigantesca, né? Então, enquanto eles estavam lá na industrialização clássica, a gente estava na colonização né, colonização por exploração. Não era nem a colonização de povoamento, né, de ocupação e tal. Então, quando a gente começa a realmente a investir internamente, aquela galera lá já controlou a tecnologia, né? Eles já estão lá na segunda revolução industrial e a gente nem se industrializou ainda, né? Então, o Brasil, desde o século XVI, se apoiou no Brasil colônia, Brasil império, depois Brasil república. A gente sempre se apoiou muito no campo, né? E isso é reflexo até os dias de hoje, né? Ah, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, professor? A única saída, né? Investir em pesquisa, inovação, para a gente começar realmente a perder essa dependência tecnológica e produzir a tecnologia nossa, nacional. Então, pessoal, o nosso principal produto de exportação é a soja, e eu vi que esse ano a gente vai bater mais um recorde, né? Vamos exportar mais ainda, principalmente aqui no Centro-Oeste, né? A soja dominou. O nosso principal parceiro comercial, apesar do nosso atual governo não gostar tanto, é a China, né? Nos últimos 10 anos, a nossa balança comercial foi positiva com a China, com os Estados Unidos nem tanto, né? Engraçado, porque a gente se aproximou de um parceiro que não era tão favorável para a gente e está se distanciando do que era o mais próximo, né? A gente teve um lucro aí de 30 bilhões no último ano com a China, né? A gente mais exportou do que importou da China, né? Se a gente analisar os produtos mais exportados, né? Todas as commodities, pessoal, olha aqui, em verde, soja, castanha, melão, suco de laranja, petróleo, minério de ferro, né? E bauxita, que é o alumínio. Aí tem sapatos aqui, celulose da Bahia, carne, Santa Catarina e Rondônia. É claro, pessoal, que, por exemplo, o café não está aqui por quê? Porque o café é o segundo maior produto de exportação de Minas. Né? Esse mapa está o produto mais exportado. Mas resume um pouco da DIT. Né? Então, o Brasil exporta, mas é isso. Produtos primários. Né? A gente não tem muitos produtos que vão disputar, né, o comércio mundial tecnológico. Né? A gente tem alguns exemplos, como eu falei, tem algumas empresas. Tem a Embraer com aviação, tem a Petrobras com técnicas de extração de petróleo, tem algumas empresas de produtos de baixo valor agregado também, mas que são industrializados, por exemplo, empresas de calçados, empresas têxteis, né? Empresas alimentícias, marcas brasileiras que a gente exporta também. Nossa economia é diversificada, porém dependente dessas commodities ainda, tá? Acho que deu para resumir bem, né? O principal destino das exportações brasileiras, né? Então, só para a gente entender realmente como a China é o nosso principal parceiro comercial. A China importa nossa soja, nosso minério, nosso petróleo, nossa castanha, nossa bauxita, nossa madeira. E aí a gente tem também os Estados Unidos, que é o segundo, a Argentina também é um grande parceiro devido ao Mercosul, a França, a Holanda, né, vários países também do Oriente Médio, a Índia é um grande parceiro, a Rússia, mas a China está dominando até esse ano, né? A partir do ano que vem, a China tende a reduzir as importações do nosso país. Né? Eu vi uma notícia que a China está investindo na soja da África, para não depender tanto da nossa soja, porque o Brasil se distanciou politicamente do governo chinês.